Atualmente, Jujutsu Kaisen é um dos mangás mais em alta que temos, com 262 capítulos no seu mangá e contando no momento que eu estou escrevendo esse roteiro. Jujutsu nos traz personagens muito marcantes, mas eu acredito que o que mais nos lembra Jujutsu é Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte de seu universo. Dentre muitas coisas que Gojo nos passa, a mais evidente delas, e a que eu quero trazer nesse vídeo, é justamente a sua solidão. Hoje, eu queria trazer para vocês o topo solitário de Satoru Gojo. Eu sou o L, e bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá desde o início. Gojo é um dos personagens mais conhecidos atualmente. Meio difícil ninguém conhecer Satoru Gojo, seja pelas edits, seja pelo mangá, seja pelo anime ou qualquer outra coisa que envolva o universo de Jujutsu Kaisen. Gojo, ele é o mais forte de seu universo, o feiticeiro mais forte, honrado com 6 olhos e o ilimitado. Uma aberração, vamos dizer assim, no mundo de Jujutsu. Uma coisa que representou o desequilíbrio, uma força da natureza. Pelo nascimento de Gojo, todo o universo ficou desequilibrado e fazendo com que feiticeiros mais fracos nascessem e maldições mais fortes nascessem, para que assim as coisas voltassem a um equilíbrio. Diferente de muitos personagens que começaram fracos e foram se tornando os mais fortes com trabalho duro ou por alguma outra coisa, Gojo já nasceu mais forte. Desde o primeiro momento de seu nascimento, ele já era o mais forte. Ele já nasceu colocado no topo, o que fez com que ele fizesse diferenciação entre as pessoas, fizesse uma diferenciação entre quem é fraco e quem é forte. A gente vê muito disso, muito no passado de Gojo. No início do passado de Gojo, nós vemos Utahime presa junto de Mei Mei numa espécie de labirinto. Enquanto elas estão pensando numa maneira de sair de lá, Gojo simplesmente aparece quebrando tudo no lugar e tirando o sarro de Utahime por ela ser fraca na visão dele, mas respeitando Mei Mei, porque ele considerava ela forte. O ponto central é que Gojo não detestava os humanos, Gojo não odiava eles, ele simplesmente não conseguia se conectar com eles. Geto posteriormente viria a odiar os seres humanos, mas Gojo não. Gojo simplesmente não via propósito e não conseguia se conectar com eles ao ponto de ver um propósito em defendê-los. Isso só vai mudar quando Gojo começa realmente a fazer uma conexão de verdade com uma pessoa. Quando ele vai naquela missão. A missão de proteger Riko Amanai, Gojo ele começa a se conectar com ela de verdade. Começa a realmente entrar um pouco mais no mundo dos humanos. Mas mesmo tendo criado laço com Riko Amanai e mesmo tendo passado muito tempo com ela, Gojo ainda assim não conseguia sentir nada após a morte da mesma. Diferente de Geto, que conseguia sentir raiva, que conseguia sentir as outras coisas do que os outros humanos. Gojo não tinha essa capacidade, porque Gojo sempre esteve distante, Gojo sempre esteve no topo. E quando você está no topo, você não tem opção senão olhar os outros de cima. Geto sempre foi a única pessoa que Gojo via como um igual. O resto para Gojo era simplesmente o resto. Seus relacionamentos eram verticais. Então Gojo sempre via como ele sendo mais forte e os outros sendo mais fracos, como se não importassem para ele. Essa mudança moral que acontece em Gojo só acontece justamente por conta de todos os eventos que acontecem durante a convivência dele com Riko. Gojo percebe que ser mais forte não é o suficiente, como ele mesmo fala. Ele mesmo diz que afirma que mesmo sendo mais forte, parecia que só conseguia salvar as pessoas que estavam preparadas para serem salvas. O interessante é perceber a frase que Gojo usa quando ele lança Jogo na sua expansão de domínio durante sua luta. Gojo vira para Jogo e diz: "É irônico, não é? Quando lhe é concedido tudo, você simplesmente não pode fazer nada", representando que ser o mais forte não era o bastante, que ter esse status era na verdade um fardo mais do que uma bênção. Gojo sabia que efetivamente ele não poderia salvar todas as pessoas. Vocês podem ter percebido que muitas vezes nesse vídeo eu falei sobre barreira, uma barreira que existe entre Gojo e os outros seres humanos. E quando eu me refiro a essa barreira, eu tô querendo me referir a uma técnica de Gojo, o Mugen. O Mugen é uma barreira que desacelera infinitamente qualquer coisa que tente acertar Gojo. E a gente pode ver isso principalmente nos seus relacionamentos. Não que essa técnica afetava os seus relacionamentos, mas é irônico e é uma metáfora para o próprio personagem. Porque Gojo nunca conseguiu se conectar com as pessoas, justamente porque, como ele mesmo diz, para ele é como se sempre existisse uma barreira entre ele e os outros seres humanos. Uma barreira que não permitia que ele fosse compreendido pelos outros e nem que visse importância neles. Esse aspecto solitário de Gojo, de não conseguir se conectar, é muito mais impactante durante a luta dele contra Sukuna. Vendo o lado solitário de Gojo, a luta contra Sukuna se torna muito mais significativa, pois nesse momento Gojo encontra alguém que sabe o que é carregar o mesmo fardo que ele, encontra o outro solitário que nem ele. Gojo se via novamente em igualdade com alguém. Tanto Gojo como Sukuna sabiam como era ser sozinho e como era ser o mais forte. É interessante ver isso em uma frase da Yoruzu, quando ela diz:
Eu quero tomar tudo isso para mim. A sua solidão será só minha. Vou dar essa frase um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto, devemos saber que Gojo nunca foi compreendido pelos demais. Pelo contrário, Gojo sempre viu como incompreendido. Durante uma conversa que ele tá tendo com Geto no pós-vida, ele diz que eu sinto um pouco de pena dele. Eu acho que eu posso simpatizar com a solidão dele mais do que ninguém. Eu era amado por todos. Não era esse tipo de solidão, mas é como se tivesse uma linha traçada entre mim e as outras pessoas vivas. Você pode fazer flores desabrocharem até admirá-las, mas não dá para pedir a compreensão das flores. O ponto aqui é uma metáfora. Gojo sempre foi o mais forte, desde o momento em que ele nasceu. E quando ele olhava para as outras pessoas, é como se ele simplesmente as visse de fora. Gojo não era uma pessoa participante ali, ele simplesmente era um telespectador. Ainda que ele fosse muito amado, ele não era amado por ser Satoru Gojo, mas por ser o mais forte. As pessoas queriam o que ele podia fazer. E no universo de Jujutsu, Gojo ele era um xamã antes de ser um ser humano, assim como todos os outros feiticeiros. As demais pessoas nunca poderiam compreender Gojo, porque elas nunca saberiam o que era carregar o fardo de ser o mais forte. E a frase de Yoruzu se representa justamente nisso. Yoruzu queria matar Sukuna, mas para libertar dele a solidão. Porque assim, se ela matasse Sukuna, ele não seria mais o mais forte, mas sim ela. E assim esse fardo seria meio que passado, como se você pegasse aquilo pra você. E isso gera uma grande ressignificação em toda a luta e em toda a morte de Gojo. Durante aquela luta, que significaria basicamente quem era o mais solitário. Naquele momento, Gojo queria ensinar isso pra Sukuna. Tem uma frase que é falada muitas vezes que diz: uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha, e serei eu quem vai te ensinar o amor. Assim, toda aquela luta significaria uma coisa basicamente: aquele que perder seria liberto do fardo de ser o mais forte, e aquele que ganhar ficaria com esse fardo do outro. No pós-vida de Gojo, a gente vê que ele se vê ainda um pouco decepcionado. Ele diz que deu tudo de si, suas melhores técnicas, um humor refinado, um corpo treinado, e ainda assim ele esperava receber isso do Sukuna também. Ele que esperava dar e receber tudo isso de Sukuna. E vem ainda aquela frase: eu ainda vou te ensinar o amor. Uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. Concluindo que foi divertido. Gojo ainda se via um pouco triste, porque naquele momento Sukuna iria carregar aquele fardo de ser o mais forte, o fardo que acompanha de uma grande solidão. O fato é que ensinar o amor é a mesma coisa que ensinar a compaixão. E para se ter a compaixão, você não pode estar muitos degraus acima. Você precisa ver as outras pessoas como iguais. E quando você é o mais forte, você não tem essa opção. Porque você tem a certeza, tem a noção de que você está muito degraus acima. Gojo sabia que Sukuna sentia isso. E o mesmo sentia a mesma coisa. Talvez a forma como Gojo e Sukuna lidavam com isso fosse totalmente diferente. Mas o ponto é que o mais forte sempre foi o mais sozinho e nunca poderia entender essa questão de compaixão. Vendo isso, a morte de Gojo é uma libertação do personagem, pois agora o personagem estaria completamente livre. O mesmo não tinha que carregar aquele fardo mais e poderia simplesmente descansar. E além disso, comprova que ele estava errado, vendo que no final das contas, ele não partiu sozinho, mas os seus amigos estavam lá quando ele partiu. O ponto é que Gojo nos ensina muito mais do que a solidão de se estar no topo, mas ele mostra que ser forte por si só é simplesmente vazio. Gojo teve que ressignificar toda a sua força, ele encontrou propósitos para usá-la. Ele queria ensinar os seus alunos a serem melhores do que ele, para que assim eles não tivessem que carregar esse fardo que por tanto tempo o atormentou. A mudança de moral do Gojo vem justamente através da relação com seus alunos. Foi o que permitiu com que ele criasse laços significativos e entender que ser o mais forte também se trata de muitas outras coisas externas. Gojo, de fato, era solitário. Gojo, de fato, estava muitos níveis acima de seus alunos ou de qualquer outra pessoa. Mas ainda assim, Gojo tentou fazer conexões significativas, ainda que ele não se sentisse compreendido pelos demais. Óbvio que aqui nesse mundo, no mundo real, nós não sofremos com o fardo de sermos o mais forte, mas muitas vezes nós podemos agir que nem Gojo. Às vezes nós criamos nosso próprio Mugen, impedimos que pessoas cheguem perto de nós e assim acabamos nossa solidão. Então, se hoje eu puder te dar um conselho, eu peço para que você não crie seu próprio Mugen, mas que permita que outras pessoas se aproximem de você. Eu sou Ellie. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo.